Vamos ver o que o Humberto falou do ciclista. A galera deve estar sabendo, você que tá aqui me assistindo agora deve estar sabendo, foi manchete, enfim, né? Aquele crime que choca o Brasil inteiro, né? Alguns crimes chocam mais que outros. E isso Hum, tem a ver com o papo que eu quero ter com vocês aqui também. Não que a gente começou. não deva se chocar com todo tipo de crime desses, tá? Mas uns chocam mais que outros. Do que eu tô falando? Vocês devem ter visto a notícia do ciclista que tomou um tiro, morreu, para que levassem o celular dele, né? Então, os caras o abordaram sem dizer nada, meteram um tiro no cara, levaram o celular do cara, sem nem anunciar assalto, nada. Uma coisa horrorosa, é verdade, tá? É Hum. evidentemente que alguns crimes chocam mais que outros. Esse, com certeza, tá entre os que chocam mais. Mas por quê? Por que que acontece isso? Sempre surge a discussão a respeito da segurança, a respeito do papel da polícia, de como punir, né? Temos que matar. Tem uma turma aí, Sim, né? De reacionários aqui que a única proposta que sim. tem quando acontece esse tipo de coisa é matar. Olha, tem que matar o assassino, Tem né? que. Eu vi o Renan do MBL, assim, engajando no ódio, que é normal que as pessoas sintam diante de Sim. uma situação como essa, com esse tipo de situação, com esse tipo de solução. Cara, é uma solução. É uma solução muito efetiva, sabe? Você matar o assassino, ele não vai matar outras pessoas. Porque teve mais um crime que chocar as pessoas, que foi lá na. Sim, né? Tem alguns crimes que chocam mais, às vezes pela brutalidade, pelo absurdo, e também dão. é, Eles. A revolta converge, às vezes. A revolta que todo mundo tá sentindo, da insegurança que elas estão sentindo, converge, às vezes, num fato só, né? Num crime só. Também aconteceu agora lá. Eu não lembro. Qual cidade do Nordeste, a menina, né? Que foi roubada quando roubaram o carro dela quando ela tava saindo da igreja e mataram ela. Isso também tá comovendo um pouco a galera. Assim, aparentemente um dos caras tinha antecedentes. Se ele tivesse sido morto, ela estaria viva. Agora saiu que a mandante. Tinha uma mandante. Tinha uma mulher que era da quadrilha. Dos caras que ficavam assaltando, desses que mataram o ciclista. Acabou de sair. Ela tinha passagem. No caso dela, eu não sei se ela já tinha por assassinato. Mas se ela tivesse presa e não tivesse saído, o ciclista estava vivo. Então, assim, funciona. Matar assassinos funciona, viu? A- Ela coordenava a gangue inteira, piranha. Pois é. É natural, já Foi muito bom ele citar o Renan Santos, né? Porque o Renan tá colocando o dedo na ferida, né? Ele tá falando umas coisas que as pessoas tinham nojinho de falar, ainda mais ele que veio. Quem de vocês que faz faculdade de Direito, fez faculdade de Direito? Ele veio, né, da faculdade de Direito, então o que ele deve ter ouvido dessas discussões de direitos humanos e tal, a pena e... Alguém tinha que falar, né? Alguém tinha que falar que esses caras precisam morrer. E precisam morrer mesmo. já disse isso aqui em outros momentos. É natural para a família, para os amigos, querer vingança nesse tipo de situação, né? Se fosse um irmão meu, algo do tipo, eu também teria esse desejo de matar o assassino, esse desejo de vingança. Mas enquanto Hum, resolução do problema social da criminalidade, da bom. violência, isso é nada efetivo. Porque tudo bem, você mata lá o cara que matou, Hum. aquele lá não vai matar mais ninguém. Exato. Surgirão outros que irão matar, Daí que você irão mata eles. roubar e assim por diante. Daí Então a você gente tem que mata. pensar numa solução de verdade, não numa solução demagógica para essa questão. Também é comum a galera dizer que a esquerda não tem proposta para a questão da segurança pública. A Daí gente já soltar discutiu isso bandido. aqui. Eu vou discutir um pouco disso também de novo, Eu mas quero eu ver, quero eu ir quero ver a mais além proposta para que a dele. galera entenda Eu quero ver a como é que proposta dele. funciona a questão. Porque o que o Brasil faz, de maneira geral, no mundo inteiro, essa é a política dominante, é investir na repressão, é utilizar a ferramenta polícia ou as polícias para solucionar esse tipo de problema. Ele. Vocês sabem onde que ele vai chegar, né? Repressão, só repressão não funciona. O problema é que agora nós temos dados de coisas que estão acontecendo nesse momento. A repressão em El Salvador funcionou. Funcionou. Eles ficam arrotando.
as máximas que eles leram no caderninho comunista deles ou na faculdade de Direito sobre repressão não funciona e tal, blá blá blá, sendo que tá agora. Agora, a gente pode ver uma experiência que aconteceu agora de repressão muito forte e encarceramento em massa de presos que garantiu segurança para um país inteiro. Quantas vidas não estão sendo salvas diariamente em El Salvador por uma política que funciona de repressão? Então se aumenta o aparato repressivo da polícia e apenas se melhora aquilo que a polícia é feita para fazer. Então nós temos que entender que, ora, nunca se prendeu tanta gente quanto se prende no Brasil. A maior parte dos presos sequer foram julgados. A nossa polícia mata pra caramba. A galera fala que no Brasil não tem pena de morte. Não, tem que matar mais. No poder judiciário. Pouco. Porque o poder de polícia tem, sim, pena de morte. Eles escolhem quem deve viver, quem deve morrer. E a justificativa, que é naturalizada pela sociedade, combater a criminalidade, matar bandido. Bandido bom é bandido morto. Sim. O que eu quero que a gente comece o papo aqui pensando é, não tá dando certo, né, galera? A gente tem uma polícia que mata pra caramba, que tem pena de morte. A gente aumenta o aparato repressivo da polícia o tempo todo. A gente prende como ninguém. Tem muita gente presa. Sim, eles soltam. Cada vez mais gente presa. E a violência não diminui. O problema das facções, né? Então, o que a gente tem que pensar para resolver de fato isso? Ou pelo menos para começar a caminhar para uma resolução. Porque a impressão que dá na sociedade geral é que a gente sequer tá caminhando para uma resolução. Tá todo mundo cada vez com mais medo, cada vez se encastelando mais, quem tem condições, transitando menos. Então alguma coisa não tá certa, né? Uma coisa errada não tá certa. O que a gente tem que entender, vamos trabalhar em duas linhas, é isso que eu quero fazer aqui no vídeo. Primeira questão é entender o papel da polícia. O que é a polícia, para que ela serve, por que ela existe, qual a sua função na sociedade. E aí a gente tem que entender a raiz deste processo que culmina no estabelecimento das forças de policiamento como a gente tem hoje. Galera, toda a sociedade de classes precisa de instrumentos de dominação de classe. Toda a sociedade de classes se baseia na exploração da classe trabalhadora. A classe trabalhadora, ela jamais Ai, começou, entendi, vai. entregaria o excedente do produto do seu trabalho se não fosse submetida a aparatos de aplicação da violência cotidiana. Então, na sociedade de classes, existem aparatos de aplicação da violência cotidiana que, dentre outras coisas, mas possivelmente, primeiramente, servem para extrair o excedente do produto do trabalho da classe trabalhadora. Então, desde a gênese... Eles estão tirando do cu essas coisas, né, cara? Ai! Polícia serve para tirar o teu excedente que você trabalhou e entregar para as classes dominantes. Meu Deus do céu, quantos você tem, Humberto? 15! Ai! Da sociedade de classes, lá atrás, a Revolução Neolítica, quando acontece a privatização da terra, a privatização da mulher, lá atrás, quando surge a sociedade de classes, surge a propriedade privada dos meios de produção e surge o Estado, num processo que funda todos esses elementos naturais, se é que a gente pode dizer assim, da sociedade de classes, ou talvez melhor dizendo, típicos da sociedade de classes. Quando isso surge, surgem os aparatos de dominação de classe, os aparatos de aplicação da violência cotidiana. Ou seja, uma parcela da sociedade passa a ter, na divisão social do trabalho, a função de obrigar a classe trabalhadora a entregar o excedente do produto do seu trabalho. Isso é a raiz das polícias. Então nós vamos ter forças militarizadas, guardas, cobradores de impostos, guerreiros, soldados, policiais e assim por diante. Então, se essa é a função, porque o primeiro ponto é entender que jamais o trabalhador entregaria o produto do seu trabalho se ele não fosse... Ele tá falando de recolher impostos, né? Dá pra entender, é que ele coloca, não, no surgimento, não sei o que, de classes, foi desde sempre, né? Foi desde sempre. Obrigá-lo a fazê-lo, portanto, são necessários tais aparatos. Vamos voltar essa é a aqui função que dá origem ao que hoje a gente chama de polícia. Portanto, qual o papel desse instrumento na sociedade de classes? Defender os interesses da classe dominante. Manter a classe dominada ordeira e trabalhando e entregando o excedente do seu trabalho. E mais, porque há uma consequência lógica desse processo, que é o seguinte: a sociedade de classes ela é pautada, ela é dominada pelos indivíduos proprietários. Os indivíduos que não são proprietários são dominados pelos indivíduos proprietários. E, portanto, vão cobiçar a propriedade dos proprietários. Nesse sentido, as forças de aplicação da violência cotidiana também têm, na sua origem, o dever de
proteger a propriedade dos proprietários dos indivíduos não proprietários. Sim, ok. O que é o certo, correto? O que é o certo, correto? É o certo. É o certo. Né, Sr. Humberto Matos? Você não vai falar que tá errado. Você precisa proteger a propriedade das pessoas. O que eu tô querendo dizer? As polícias servem para proteger a propriedade privada dos proprietários e os interesses dos indivíduos proprietários. As polícias servem para proteger a classe dominante. Você é proprietário. Você é proprietário de um celular? Você é classe dominante. A polícia serve pra proteger você que é classe dominante. Parabéns, você é classe dominante. A polícia serve para te proteger, senhores de classe dominante. De se revoltar contra a exploração. E, portanto, tomar Meu dos Deus, indivíduos. onde que ele tá saindo? Ele começou, né? Não, olha, a polícia serve pra usar, né, a força pra proteger a propriedade daqueles que não tem. Não é daqueles que não tem propriedade, tá? Aí ele falou bosta, mas serve pra proteger a propriedade de violações, né? De ataques e tal. Ok. Mas daí ele já pulou pra isso. Ele já pulou pra isso, não. Serve pra defender a propriedade dos que não têm propriedade. O que não. É isso não. Não é isso não. Porque a polícia também protege os que não têm propriedade quando seus direitos. Deveria, né? Servir pra isso quando seus direitos não são cumpridos, não é mesmo? Cara, que mundo que ele vive? Que mundo que ele vive? Depois ele pulou pra o quê? Que automaticamente as pessoas que têm a propriedade são protegidas pelas polícias exploram. Exploram. Você tem um celular? Seu explorador. Normalmente, os crimes que chocam mais são aqueles crimes cometidos contra indivíduos proprietários. Tem um monte de recorte histórico. A menina que foi assaltada agora, que tá chocando o Brasil, ela é proprietária do quê? Ela é da classe dominante? De onde que ele tirou? Cara, de onde que ele tirou isso? Ele quer diminuir o crime. Porque ele tá querendo dizer que o cara é da classe dominante. E não só da classe o cara que morreu, da classe dominante, e que explorador e a polícia, o aparato policial serve apenas pra proteger ele, é isso? E por isso que esse crime choca? Da onde? Por quê? Quando? Cara, tá acontecendo agora, assim. O crime tá chocando o Brasil, o caso da menina. Ela era proprietária do quê? Classe dominante do quê? Filha da puta, velho. Que filha da puta. Histórico, né? Sul global, norte global, ocidente, oriente. População sociologicamente considerada como branca, população não branca. Mas tudo tem a mesma raiz, a propriedade privada. Consegue entender essa questão? Então, é um pouco inútil a gente ficar discutindo por que a polícia trata o cidadão de uma maneira em Alphaville, como naquele vídeo clássico, né, que circulou na internet aí, e por que a polícia trata absolutamente diferente a pessoa na favela. Porque em Alphaville a polícia não vai ter perigo de morrer. A polícia entra em Alphaville, ela sabe que é muito difícil, é muito improvável sair um morador de Alphaville com uma arma e matar essa pessoa, matar esse policial. Na favela, corre o risco, só de pisar numa favela, o policial corre risco. Tira primeiro, pergunta depois. Essa é uma questão explicada por essa estrutura que eu acabei de explicar pra você. Não! Não! É todo comunista demente, assim, cara. Assim, eu sei que são. Só que esse aqui, eu não sei se ele tá falando tanta merda assim pra tentar chocar e ter algum. E ganhar views. Só que assim. Quem em sã consciência vai ouvir uma bosta dessa e pensar, nossa, esse cara falou um negócio. Puta merda, é verdade. Pô, puta crítica social foda. Vocês. Em Alphaville, trata-se de indivíduos proprietários, então a polícia tá ali para servir e proteger. Eles ali são os patrões da polícia. Na favela, o que a gente tem? Na favela a gente tem indivíduos não proprietários, que são vistos como os inimigos internos, como perigosos, porque são indivíduos que, por não ter propriedade, podem roubar a propriedade dos indivíduos proprietários. A gente sabe que não é roubar, né? Seria no máximo né? Reintegração de posse aqui, tá? Quê? Mas tudo bem, para os olhos, seria no máximo, podem roubar-nos. Na favela a gente tem indivíduos não proprietários, que são vistos como os inimigos internos,
como perigosos, porque são indivíduos que, por não ter propriedade, podem roubar a propriedade dos indivíduos proprietários. A gente sabe que não é roubar, né? Seria no máximo... Que filho da puta, cara! Que filho da puta! Que filho de uma puta, cara! Vocês estão entendendo? Ah, que o cara matou o ciclista? Ah, não era um roubar que ele tava querendo. Que é? Que é? Dá uma risadinha? Roubar a propriedade dos indivíduos proprietários. A gente sabe que não é roubar, né? Seria no máximo né? Reintegração de posse. O bandido ao matar o ciclista a sangue frio por causa do celular, ele não tava roubando. Ele tava fazendo uma reintegração de posse. Filho de uma puta. Cara, esse... O que merece um bosta desse? O que merece um merda desse? Esse cara, um dia que ele apareceu no prédio do MBL, ele foi bem tratado, cara. Ele foi bem tratado, todo mundo... Porque ele foi no Flow, que é no andar superior, né? Todo mundo ficou numa boa com ele, porque ele ficou tudo com medo. Sim, senhor, chamava Arthur Duval de senhor. Senhor, Arthur Duval, claro, claro. E sim, eu tava falando que quando a gente chegasse ao poder eu ia proibir comunismo e colocar toda essa galera na cadeia. Eu falei que eu tava brincando, que ninguém liga, mas Dani, esses caras querem provocar, eles querem causar espanto por falar um absurdo desse. Tem que colocar na cadeia mesmo. Tem que prender, velho. Olha essa risadinha. Que desgraça de país, velho. Que desgraça de filho de uma puta. Só de saber que um merda desse mora no país que a gente mora. Vagabundo. Mas tudo bem, para os olhos da lei burguesa, para o estabelecimento do ordenamento burguês, seria tomar a propriedade dos proprietários. Então, é diferente. Em Alphaville, a polícia, ela vai lá para tratar com os seus patrões, com quem ela defende. Na favela, a polícia vai lá para conter ameaças daqueles indivíduos não proprietários. Qual é a ameaça? A ameaça é os indivíduos não proprietários tomarem a propriedade dos indivíduos proprietários. Só que isso vai acrescentando outras camadas, né? É assim que a gente trabalha, assim o nosso método, né? A gente vai encontrando as diferentes determinações. Essa é a determinação mais abstrata. Mas, juntando com os aspectos históricos, culturais construídos, a gente vai também criando toda uma forma social, né, que ajuda a retroalimentar essa dinâmica de violência. Então, se criam estigmas, se criam preconceitos, estereótipos, ideologias. Por isso, por exemplo, que tem toda uma, entre aspas, cultura do crime. Né? Agora, já que estamos falando dos MBL, eles estão pautando lá Leite não, né? Leite é o nosso governador do estado aqui que quer fritar os alunos, mas lei anti-Oruan, né? Que, disfarçado do motivo nobre de não usar dinheiro público para financiar a apologia ao crime, se tem o quê? Preconceito contra o tipo de cultura... Preconceito contra bandido! Ai, caralho. Meu Deus do céu. Sabe que os caras são bandido, organização criminosa, vocês querem ter preconceito com eles? É que agora você junta essa merda que eu já... Outros idiotas falaram essa mesma merda que ele tá falando agora. Só que quando você junta ao contexto que, na cabeça dele, o cara que assaltou e matou o ciclista estava cometendo uma reintegração de posse, na verdade... Daí você olha um bosta... Nesse contexto, daí você olha esse bosta falar esse tipo de coisa que você... não querer financiar com dinheiro público a cultura do crime... O que ele falou aqui? É preconceito. Você não pode ter preconceito com essas pessoas que não são bandidos e assassinos. Eles estão querendo uma reintegração de posse. Não é roubo, não é assassinato. É uma reintegração de posse, porque eles são sem propriedade e estão pegando a propriedade das pessoas que são da classes dominantes. O ciclista era da classe dominante. Quando na verdade são as organizações criminosas que são classes dominantes, elas dominam o território. É uma classe que domina todo um território. Todo um território. Recebem tributos, usam a força que eles mesmos criam para receber esses tributos. Se você não usa, se você não paga o tributo, você morre. Vende o serviço, se você não compra aquele serviço, você morre. Desculpa, Hildo.
Eu tô muito irritado. O Hildo falou, por que você tá gritando? Gente, como eu odeio essa... Como eu tenho asco dessa gente. Criada a partir desta lógica de enfrentamento de luta de classes. Porque o que é o crime? O crime é algo tipificado pela lei burguesa, que só existe dentro da lógica da lei burguesa. Veja, eu não estou dizendo que não é um problema social. Deixa eu ver aqui. Então quer dizer que não tinha... Não tinha um aparato jurídico no comunismo pra saber o que é crime ou não? Me explica aí, eu não entendo. Eu não entendo nada disso. Então quer dizer que nada é crime no comunismo? Não existe um conjunto de regras? Crimes. Só existe... Só existe na democracia liberal burguesa. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu preciso falar com o professor Ricardo. Não, isso aqui é maravilhoso. Vamos fazer um especial. Vamos fazer um especial pra responder isso aqui. Pô, agora entendi. Agora eu tô começando a entender a proposta da esquerda pra segurança pública. Você tira, ó. Roubo e assassinato não são mais crimes. Acabou a criminalidade no Brasil. Oh, muito bom, comunista. Caralho. Esse cara tá atrapalhando a revolução. Meu Deus do céu. Eu vou falar pro Ricardo aqui. Professor. Minha Nossa Senhora. O Comuna falou muita atrocidade. Mano, vou mandar até pro Renan reagir. Já que citou o Renan. É um problema social grave. Grave. Mas a gente fica combatendo a espuma, a superfície, retroalimentando essa lógica, piorando o problema social, fazendo de conta que está melhorando. No caso da lei lá proposta pelos MBLers. Se essa lei vigorasse, eu, que cresci numa cidade pequena, pobre, jamais poderia ter visto shows públicos, gratuitos, pagos pela prefeitura, do Rapa, do Marcelo D2. Tem música do Rapa que promove crime organizado? Do Rapa? Do Rapa? Marcelo D2? Faz apologia ao crime organizado? Eu não lembro música do Rapa. Eu lembro algumas músicas do Rapa. D2 nunca gostei muito. Fala de droga e coisa e maconha. Mas também concordo que não deva ter financiamento público. Vai trabalhar, vagabundo? Quer que o povo pague o teu showzinho? Vai se fuder ainda. Show ruim? Vai, trabalhe e pague, comunista. Desgraça. Mas o Rapa eu não lembro ter... Mas assim, e se tiver música do Rapa, de Caralho a 4, que tenha apologia ao crime organizado, como uma das maiores chagas, um dos maiores problemas, uma das coisas que mais oprimem o pobre trabalhador no Brasil, sim, proíba-se. E não só proíba-se, vá atrás. Que, até onde eu sei, apologia ao crime é crime. Também, né? O Ministério Público tem que agir. Cara, o Anô devia estar preso. Deveria estar preso, esse bosta. Na mesma cela que o pai dele, seria poético. Mais atrás, outras gerações não teriam assistido Bezerra da Silva. Entende que a linha é muito tênue pra dizer o que é a música que faz apologia a crime? Não é... Enfim. Não é nem um pouco tênue, é bem simples, ó. Faz apologia ao crime? Não vai ter dinheiro público. Não vai ter dinheiro público. É simples, você não vai pagar, você tem apologia ao crime. Se pagar, falar que não tem e fizer apologia ao crime, é multa e cadeia. Multa e cadeia. Simples. Hoje é crime escravizar pessoas, embora aconteça, antes não era, só pra mostrar como é algo complicado. O quê? O quê? Acaba criminalizando ainda mais, estigmatizando, reforçando estereótipos ainda mais de populações já estigmatizadas. Então, em vez de combater o problema dissolvendo a luta de classes, para que não exista mais essa dinâmica de indivíduos que têm
e mandam e que não têm e são explorados. Não, a gente continua jogando lenha nessa fogueira, criando, retroalimentando, inclusive culturas que depois vão se transformar em problemas sociais. Não tem crime em países comunistas que você não tem direito a porra nenhuma, não tem direito à propriedade? Como é que era? Como é que é? É perfeito mesmo? Não tem crime? Como são as penas? Como que era uma pena, sei lá, pra roubo na União Soviética? Na União Soviética, a pena para o crime de latrocínio, roubo seguido de morte, era geralmente a pena de morte. Caralho, Humberto! Você não leu Marx? Pô, Humberto! Olha o que teus brothers na União Soviética faziam com os latrocidas. E você vê com esse papinho que não, eles não cometeram crime. Eles estão cometendo uma reintegração de posse. Olha aí, velho. Roubo. Qual era a pena de roubo na União Soviética? Roubo, não é nem latrocínio. Por aí. E qual era a pena de roubo? Mano, era tiro na nuca. Latrocínio. Ou seja, na União Soviética, esse rapaz que o Humberto falou que não cometeu latrocínio, foi uma reintegração de posse, ele teria levado um tiro na nuca. Na União Soviética, depende. Vamos ver. Depende, quero ver as possibilidades. Olha lá, Grok. Roubo simples. Ó, não, para, o Grok tá sendo muito elitista aqui, porque o Grok faz parte, né, do capitalismo, blá blá blá. Então vamos chamar pelo termo que o Humberto Matos falou aqui. Não é roubo simples, é uma reintegração de posse simples. Como seria uma reintegração de posse simples na União Soviética? A pena para isso. Resultar em penas de prisão que variam de alguns anos até vários anos de confinamento em campos de trabalho forçado. Eu quero isso pro Brasil. Eu quero as penas pra latrocida e ladrão no Brasil. Eu quero essas penas no Brasil. Eu duvido o Humberto ser contra. Pena de comunista. Trabalho forçado pra ladrão. Pra ladrão não. Segundo o Humberto, não é roubo. Ladrão não. Reintegração. Ele tá fazendo uma reintegração de posse. Cara, eu gostei. Vou virar comunista na parte da segurança pública. Cara, assim, o Humberto Matos, ele tá fazendo um vídeo todo ensaboado pra tentar proteger o bandido e falar que, na verdade, o bandido, ele não tá errado em assassinar o cara, porque o bandido, ele tá pegando a propriedade do cara, e a propriedade é uma coisa burguesa, e a polícia só serve pra defender a coisa burguesa. Por que você não fala assim, o comunismo tem aqui a solução pra segurança pública? É morte com tiro na nuca pra assassino, trabalho forçado pra ladrão, como era na União Soviética. Eu acho que vocês fariam muito mais sucesso. Talvez vocês teriam um voto. Coisa que vocês não têm. Como crime, por exemplo, que ninguém defende. Só que nós, e essa é a discussão que eu tô fazendo aqui, estamos tentando mostrar a estrutura por trás do problema social a fim de verdadeiramente resolvê-lo. Porque mais polícia, mais armas, mais violência é o que a gente tem feito há muito tempo e não tá resolvendo o problema, tá piorando o problema. Que mais arma? Vocês podem ter arma? Ninguém pode ter arma. Vocês tiraram a arma da população, pô. Ai, vamos lá. Então seria muito mais fácil fazer demagogia, que muitos fazem, como toda a direita basicamente faz a respeito da questão da segurança, do que tentar explicar que, primeiro, nós temos uma estrutura social que nos coloca uns contra os outros. Nós temos indivíduos proprietários e indivíduos não proprietários. Como em todas as sociedades do mundo, desde o primeiro ser humano que pisou na face da Terra. Que quem faz as regras são os indivíduos proprietários, e dentre essas regras está inclusa a exploração da força de trabalho dos indivíduos não proprietários. É lógico que isso vai gerar luta de classes, crimes, roubos, latrocínios. Até na Rússia. Ou na Rússia ou na União Soviética não tinha polícia.
Tinha polícia na União Soviética? Vamos perguntar pro Grok, já que ele tá falando que polícia só serve pra proteger propriedade. Com certeza na União Soviética não teria, acho que não tinha polícia. Grok, não preciso falar Grok, né? Tinha polícia na União Soviética? Sim, havia polícia na União Soviética. E tinha várias! Milícia, nome dado à força policial regular. Tá. Tinha órgão de segurança interna. KGB, tá? Inteligência. Humberto Matos. Vai ler Marx, Humberto Matos. Ele não lê Marx, é por isso. Todo tipo de golpe. Uma indústria a parte do mercado oficial, como por exemplo, todo o tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Tudo isso sustenta a lógica da propriedade privada. Existe por causa da lógica da propriedade privada. Tem como objetivo... Desenvolva. Como é que é? Ai, meu Deus, cara. Então, esse é o primeiro ponto que todo mundo tem que entender. Claro, nós só vamos ter aqui a resolução desses problemas quando nós superarmos a sociedade de classes. Mas eu acabei de mostrar aqui, Humberto. Na União Soviética que superou a sociedade de classes tinha tudo isso, mano. Tinha tudo isso. Humberto, mas então tu tá dizendo que nós vamos resolver o problema da polícia violenta, da segurança pública, da criminalidade somente com a revolução? Então, acho que não resolveu, né? Não tem nada pra fazer agora. Longe disso. O que tem pra fazer agora? Tudo isso que eu falei até agora é pra que a gente entenda de fato o problema. Porque entendendo o problema, a gente começa a poder enxergar soluções. De curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Agora é parte boa, vamos ver. De longo prazo. Solução, curto prazo. Processo revolucionário. A refundação da propriedade social. Vocês entenderam o que ele falou aqui? Humberto, quer dizer que que é só quando tiver revolução que a gente vai resolver isso? Dele, não, olha só, tem várias coisas que dá pra fazer a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, que seria as coisas mais positivas, sim, a revolução. Cala a boca, mano. Ele é burrão, mano. Você é louco, vai ler Marx, irmão. Tem várias coisas que você pode fazer antes da revolução pra melhorar. O quê? A revolução. Vai solucionar o problema da criminalidade, roubo, do latrocínio, desse tipo específico de violência. A gente sabe disso. Tá, mas... Sabe disso? Resolveu? Vamos ver. Vamos perguntar pro Grok se na União Soviética tinha o... Se resolveu. Na União Soviética, eu não sei, né? De ética. Havia roubos e latrocínio? Sim! Na União Soviética havia crimes como roubo e latrocínios. O Grok... também, né? O Humberto vai falar que eu tô usando o Grok. O Grok tá mentindo que é uma ferramenta capitalista. Não é ChatGPT, é o Grok. Ai. Cara, e nem dá pra você pegar as estatísticas, né? Porque país comunista eles forjam as estatísticas. Mas tem alguma estatística? Eu queria muito ver alguma estatística. Tá muito boa, agora eu tô gostando disso aqui. O que a gente faz antes de conseguir construir essa realidade? Porque a polícia é extremamente violenta. Aí a gente tenta compreender como resolver o problema da violência policial sem avaliar, por exemplo, tudo isso que eu tô falando até agora. E aí a gente falha miseravelmente. Porque se vocês entenderam, a essência da polícia é a aplicação da violência cotidiana. Contra quem? Contra a classe trabalhadora. Então jamais, a polícia não será violenta com a classe trabalhadora. Porque essa é a sua natureza, esse é o seu propósito, é pra isso. Classe trabalhadora... A polícia é violenta com a classe trabalhadora? Você é trabalhador, vocês aí que são trabalhadores, vocês já sofreram violência da polícia ou não? A polícia não é violenta com a classe trabalhadora, é violenta com o vagabundo. Tá sendo pouco violenta, tem que ser mais. Tem que matar vagabundo, cara.
Aí, ó, tô de boa. Tô de boa. Isso que ela existe. Tá. A polícia era violenta com os trabalhadores na União Soviética? Vamos ver. Lá, na União Soviética é só trabalhador. Como a polícia era violenta? Polícia era violenta contra o porra. Trabalhadores. Ô, desgraça! Tá cheio de fio aqui em cima do... Não, soviética. Era. Durante o período de Joseph Stalin, a repressão foi extremamente alta. A repressão atingiu todos os níveis da sociedade, incluindo trabalhadores, com operações como o Grande Expurgo, onde milhões foram presos, enviados para gulags ou executados. Eita! Nossa senhora! Cara, o Grok acabou com o comunismo, né? O Grok acabou com o comunismo. Como é que pode? Você tem alguma dúvida, alguma bobagem que um comunista fala, você vem no Grok, PUC! O Grok entrega o comunista na hora. Ai, ai. Vamos lá. Vai lá, Humberto. Nós temos que acabar com a necessidade de existir esse instrumento. Mas vai ler Marx, Humberto. Vai ler Marx. Tinha polícia na União Soviética. Vai se fuder. Vai ler Marx. Seu comunista falso. É o comunista falso, né? Não é o comunismo verdadeiro. O comunismo verdadeiro tem pena de morte, tiro na nuca para assassino e latrocida e trabalhos forçados para quem rouba. Tá? E repressão da polícia com o trabalhador. Seu falso comunista. A questão de curto e médio prazo também deve ser organizada a partir deste horizonte, a partir deste entendimento. Curto e Então, médio, se a polícia é violenta por natureza, já que ela é um aparato de aplicação da violência cotidiana sobre a classe trabalhadora, Sim. no curto prazo, nós temos que retirar todos os tipos de incentivos à aplicação da violência. Tirar a arma da polícia? Não é dito pro povo tirar a polícia? que a função da polícia é aplicar a violência contra aqueles que não têm propriedade. É dito que é para manter a ordem. Ordem. Mas não vamos ser ingênuos de achar que ordem significa organização da sociedade. Nós estamos falando aí em ordem no sentido de hierarquia. Hierarquia social. É para isso que a polícia serve, para manter a hierarquia social. Quanta bosta esse cara fala, meu Deus do céu. Ele é professor? Esse cara é professor? É muita merda, cara. Essa é a ordem. Esta é a ordem. Então, quanto mais... E ele joga uma merda e ele não explica. Então, assim, você vai falar uma coisa completamente sem sentido, explica. A mesma coisa eu falar. Na verdade, isso aqui não é um controle de Xbox. Isso aqui é um balde de roupa suja. Não vou explicar, vou jogar e já vou pro próximo. Explica! Por quê? Por que é hierarquia? Por que não é ordem? Vai se fuder, cara. Mais se investir. Quanto mais repressão se utilizar para combater a criminalidade e os efeitos colaterais nos indivíduos da classe dominante da luta de classes, mais violenta será a polícia. Entende? Mais violenta será a polícia. Essa violência será generalizada? Não. Essa violência será sempre sobre a classe trabalhadora. Esse detalhe é importante. Então, o que a gente... Mas... Você dá algum exemplo, assim, da polícia sendo violenta com a classe trabalhadora do Brasil? Eu vejo a polícia sendo violenta com bandido. Sim, é bem violento. A polícia na Bahia... Na Bahia eu acho que é um dos lugares que a polícia mais mata, né? Bandido. Na Bahia, que é governado pelo PT. Mas tá matando pouco, mata pouco. Mata pouco bandido. Tem que matar mais. A gente deve fazer para amenizar a violência da polícia sobre a classe trabalhadora? Eu acho que a pauta mais próxima, mais tangível, é a desmilitarização da polícia. Esse é o primeiro ponto a ser alcançado. Políticas de desinvestimento também são importantes. Eles jogam esse desmilitarização da polícia. Só que eu não sei se a gente tá pensando no mesmo tipo de desmilitarização. Eu sou a favor da desmilitarização da polícia, mas eu digo a polícia afastada do corpo do...
do exército brasileiro, né? Da parte militarizada brasileiro e colocar, por exemplo, nos governos, assim, ou nas cidades, sabe? Ter polícias regionais. Aqui tem até a guarda municipal militarizada, se duvidar. Não acho que no caso dele eles querem dizer tirar poder da polícia de portar armas e prender pessoas. Parece que é isso que eles estão falando. Eu não sei se é a mesma ideia. Por exemplo, nos Estados Unidos a polícia é desmilitarizada. Será que é esse tipo de polícia desmilitarizada que ele tá falando? Eu não acho que é isso não, cara. Investimento. Desinvestimento em aparato repressivo. Eles não querem dar dinheiro. Tem que se aumentar as políticas de compensação ao trabalho centralizado na força de repressão policial. O que eu tô querendo dizer? Não é para ter investimento em segurança, não. É para descentralizar esse investimento. Fortalecendo, por exemplo, associações de bairro, grupos locais de segurança de bairro. Eu não tô dizendo para haver uma segurança armada municipal ou no bairro, mas redes de... Como que você faz segurança? Olha como ele tá se entrando em contradição. Não, a polícia serve para manter a ordem, a hierarquia. Ele tá falando para você financiar, em vez de financiar a polícia, financiar uma milícia de bairro, a polícia de bairro, sem armas. Como que você vai fazer isso? Como que você vai manter? Como que você vai manter a ordem sem isso? Funciona? O cara, ainda mais no bairro, a pessoa mora lá. Tem um bandido no bairro. A pessoa é responsável pela segurança do próprio bairro. E ela não vai poder portar armas? É muito burro. Comunista é muito burro, mano. Monitoramento. Está acontecendo um assalto. Venha ver. Estou vendo. Eles roubaram. Ok. Monitoramos. Monitoramento com sucesso. Yeah! Vigias de bairro. Coisas organizadas pela autogestão dos trabalhadores. Né? Investir em ampliação de todos os processos de monitoramento do trabalho da polícia, inclusive com as câmeras corporais. Só que aí tem uma pegadinha. Câmera corporal que o policial pode desligar ou manipular, ela não ajuda a combater a violência policial, ela agrava a violência policial. Isso é utilizado para forjar flagrantes. Cara, olha o que ele tá dizendo. Por que tá acontecendo? A câmera policial tem uma pegadinha mesmo. Existe uma pegadinha. Porque quando eles colocaram em prática isso, da câmera no policial, era pra impedir o policial de fazer algum, sabe? De agir de forma fora da Constituição, ser violento. Só que, por exemplo, em São Paulo, o que tá acontecendo? Eles estão matando o bandido e tem a câmera e mostrando que eles estão certos matando os bandidos. Aí que tá a pegadinha. Eles não podem mostrar que os policiais estão certos matando o bandido. Eles não podem ter o controle sobre isso. Precisa usar só as partes que os policiais estão agindo errado. Daí pra reprimir. Tem que ser truculento. Eu tô esquecendo as palavras aqui. Muito bom. Muito bom esse vídeo, cara. Esse vídeo é muito bom. O professor Ricardo Almeida ou o Renan. Eu vou mandar a parte que ele fala ali da reintegração de posse. Eu vou mandar pro Renan reagir. Isso é sensacional. Esse vídeo é muito bom, cara. Se o policial não puder desligar e não puder alterar o conteúdo da câmera, vira algo útil para combater a violência policial. Mas todos esses elementos, fortalecimento de grupos auxiliares da polícia e desinvestimento e melhor monitoramento, só vão ter melhor receptividade e melhor eficácia se também vierem junto com um amplo processo de desmilitarização. Porque a lógica militar, ela faz parte da mesma lógica policial. É defender os indivíduos proprietários. Só que o militar, diferente do policial, a princípio, ele protege o acordo em... Aí sim, a questão militar você protege uma hierarquia. Aí faria sentido. Entre a classe dominante, que dá origem. Mas ele não vai falar Portanto, isso. Eles são políticas de Estado. E existem para combater inimigos, travar guerras. Essa é a lógica militar. Portanto, quando se tem uma polícia militar... Mas é que tá, o Brasil, as únicas guerras que os militares brasileiros combateram foi a guerra interna contra o próprio povo. É a única experiência militar do Brasil. Quando se tem uma polícia militar... Mas eu concordo nessa parte. Se traz para dentro do país essa lógica de guerra de combate ao inimigo.
Então, não adianta a gente se assustar que a polícia atira primeiro e pergunta depois. Isso é a lógica de combate ao inimigo. Só que na sociedade não deveria haver inimigo. A gente poderia ter um combate ao crime. Mas a gente tem que entender o que é o crime, como ele acontece e por que ele acontece. E jamais classificar determinada parcela. Você não precisa estudar, eu vou te explicar por que acontece o crime. A pessoa vai lá, ela acha que ela vai escapar sem ser pega. Daí depende, se você tá num lugar que o crime... Se você comete um crime, é muito difícil você ser pego, ela vai calcular... É muito difícil eu ser pego. E se eu ser pego, eu não vou ficar muito tempo fora. Acho que vai valer a pena eu cometer esse crime. Aí ela vai lá, comete o crime. Pronto, tá resolvido, você não precisa ficar estudando aí. Um monte de coisa, senhor Humberto Matos. Da população como uma parcela criminosa, porque você tem um inimigo. Então você pode tirar primeiro e perguntar depois. Outra questão grave da polícia militar é: há toda uma institucionalidade à parte da lógica do Estado burguês. Então eles têm uma justiça própria, sistema de saúde próprio, previdência própria. Eles têm Estado burguês. tudo à parte, onde não há nenhum tipo de contrapeso às suas ações. Então, além deles terem o tempo todo uma lógica de combate ao inimigo interno, eles sempre vão ter, pelo menos aos olhos do senso comum, grande impunidade. Então, acabar com a lógica militar das polícias é algo que, primeiro, é mais próximo da nossa realidade, é mais possível. É um debate já existente dentro das forças de polícia militar, inclusive com ampla aprovação. A gente pode fazer isso. Isso não significa, tá, galera? Sabe por que tem aprovação, esse tipo de coisa, dentro das polícias militares? Porque eles acham que, não sendo militarizados, eles vão poder fazer greve. Polícia fazer greve. Como é militarizada, não pode fazer greve. Polícia não pode fazer greve. Isso ele não conta. As armas da polícia. Porque uma outra questão que a gente tem que entender é assim: mas a polícia não nos protege, então vamos acabar com a polícia, ela só serve para proteger o proprietário? Não. A gente tem que entender que a sociedade burguesa ela é feita por mediações burguesas, que, entre outras coisas, servem para sustentar a ideologia. As pessoas têm que crer que são livres, que a polícia existe para manter a segurança de todos, que todo mundo é igual perante a lei. As pessoas têm que acreditar nisso. Então... Cara, ele tá falando, assim, coisas muito burguesas. Cara, parece que ele tirou isso daí direto de 1800 e algum folheto liberal lá na França da Revolução da República contra a monarquia. É muito burguês que ele tá falando. Liberdade, segurança, a polícia protegendo, direitos iguais pra todo mundo. Não tá parecendo um comunista isso daí. É um falso comunista, né? É um falso comunista. Ele não leu Marx. Essas mediações fazem com que, em muitas situações do nosso cotidiano, sim, a gente recorra à polícia, a gente precise da polícia, seja ela militar ou civil. Se sinta protegido pela polícia, porque em alguma medida isso também acontece, mas isso é efeito colateral. Em algum... é efeito colateral. A polícia nos dá alguma segurança. A polícia te proteger é efeito colateral. Acontece também. É só um efeito colateral, velho. A nossa classe trabalhadora é efeito colateral. Faz parte do... Você não é classe trabalhadora, vai se fuder. Necessárias para sustentar a... quando ele fala em classe trabalhadora, ele tá falando dele. Você não é trabalhador. Você é um agitador social, você não é trabalhador. Não é da classe trabalhadora. Você é um playboyzinho. O Humberto Matos é um playboyzinho. Ideologia que faz o povo crer que é livre, que todo mundo é igual, que a polícia existe para defender o cidadão. Então sim, não dá para acabar com a polícia enquanto houver a lógica da propriedade privada. Para a própria segurança da classe trabalhadora. Mas também não dá pra acabar com a polícia ali com a sem propriedade privada, a gente acabou de ver. Vai ler Marx, Humberto Matos. São falsos comunistas. Então a gente tem que travar o debate correto de como resolver, em definitivo, esse tipo de problema, e tem que, no curtíssimo e no médio prazo, a partir desse horizonte, tomar medidas que amenizem as questões fundantes, tanto do crime tá dando quanto volta, da violência velho. policial, Dá um da natureza jeito da aí. violência O que você do falou? capitalismo na sociedade de classes. Então, desinvestimento, monitoramento, Já falou. auxílio de outras forças de segurança auto-geridas por trabalhadores, que também façam parte das estruturas de segurança, desmilitarização. Ele quer milícia. Ok. Eu apoio. Tudo bem. Ele acha que tem que acabar com a polícia e ter milícias de trabalhadores. Ok, mas e se os trabalhadores não gostarem tanto de não ter propriedade e quiserem defender a propriedade deles contra bandido assim de forma violenta? E aí, senhor Humberto Matos? Acontece, irmão. Eu concordo. Eu acho que deveria existir milícias. Eu acho que deveria existir milícias, sabe, da sociedade civil. Assim como é nos Estados Unidos. Existem as milícias lá. Não essa milícia que nem no Rio de Janeiro, que é só uma facção criminosa.
um grupo de pessoas se reunir pra proteger algum local. Cara, ele é um capitalista, ele não é um comunista. Ele é um capitalista. Sim, polícia viraria uma polícia privada. Ele é a favor da polícia privada. Humberto Matos, ANCAP. Ele é um traidor do movimento comunista, ele é muito ANCAP. Para que os policiais possam ser julgados pela polícia, pelo judiciário civil, como civis. Tem direitos civis, que não tenham privilégios, que não tenham toda uma estrutura à parte, que não tenham superpoderes, que exista algum tipo de contrapeso. Mas tem, né? Veja, desmilitarizar não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas. Até porque a própria polícia civil também emprega lógicas militares na sua prática. Não tem como. A lógica da violência, da opressão, do encarceramento. Isso também existe na polícia civil. Num grau muito... Pixel, não é... Não, tô falando de milícias populares. Você permitir que a população faça milícias. O que acontece no Rio de Janeiro são policiais que detêm o monopólio da força, porque só eles podem ter armas, só eles podem andar armados. São policiais que adotam práticas do crime organizado para dominar regiões, cobrando, sabe, fazendo extorsão e tal. É a mesma coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode juntar, a gente pode juntar aqui uma galera e comprar armas e fazer um exército particular, quase uma milícia. Lembra quando deu aquele problema aquela crise no Texas? Que o governo federal pediu para eles tirar a cerca e o governo do Texas quis manter, e começou a ver um monte de milícias armadas de várias partes do país lá pro Texas? Você pode. Muito menor. Então, por isso que eu falo desmilitarizar as polícias, não só a militar. Tem que também desmilitarizar a polícia civil. Então, no caso da violência policial e no combate à criminalidade, esse é um bom passo, uma medida concreta, que vai melhorar a questão da segurança da classe trabalhadora. Já dei aqui algumas dicas. Outras coisas que a gente tem que trabalhar, para além... Pior que isso aqui, esse mundo de fantasia, em que a polícia vai desmilitarizada, tratando bem todo mundo e não tendo criminalidade, só existe em país extremamente capitalista. É Suíça, Islândia, Holanda, é só em país muito capitalista você existe essa realidade que ele tá falando. Só. Dessa linha é melhorar a legislação. Por quê? Onde é que legislação. O crime Vamos ver, eu também concordo. Dentro dos presídios. Então, quanto mais gente encarcerada... Então, isso aí, vamos colocar mais gente presa, mais bandido preso e tirar a comunicação deles e menos direito pra preso. Eles vão sofrer e não vão ficar na rua matando gente. Pô, concordo com o Berto, isso que ele vai falar. Mais mão de obra pra facção criminosa. Os crimes não deixam de acontecer dentro dos presídios. Aliás, eles acontecem numa escala maior a partir da organização que existe lá dentro. Então vamos acabar com óbvio que uma boa política... Entendi. O cara dentro do presídio vai cometer crimes dentro do presídio. Logo, vamos soltar ele, que ele não vai cometer crimes dentro do presídio. A política de segurança pública é desencarcerar as pessoas. Claro que não dá pra deixar de prender. Mas tem muito crime que, desaparecendo, desencarceraria muita gente. Por exemplo, guerra às drogas. Que é uma guerra que é perdida todo ano, que é impossível de ganhar. Até porque por trás tem grandes capitalistas que têm interesse em manter tudo como tá. Aí é uma discussão interessante. Guerra às drogas é uma discussão interessante. É uma discussão interessante. Eu já fui muito mais contra a guerra às drogas, hoje eu sou a favor de uma guerra pesada às drogas. É que não tem o que falar. Ok. Drogas não tem vítimas, você usa droga, você... Ok, tem um custo na sociedade. Tem um custo muito alto. Drogas liberadas na sociedade. Só você vê nos lugares agora. A gente tem que pegar uns lugares mais parecidos com a nossa realidade, né? Que teve liberação de droga. Aí você analisa. Aí você analisa o impacto social que teve. Qual que foi o impacto, por exemplo, na Califórnia?
liberação das drogas. Cara, assim, existem cracolândias inteiras na Califórnia, né, cara? Cracolândias ao céu aberto. Ao céu aberto. Coisa que não existia antes de ser liberada as drogas. Guerra às drogas, na verdade, é um grande programa da burguesia de controle social, que só determinada classe social vai presa. É muito fácil ser comunista, é tudo jogar a culpa na burguesia. É muito fácil ser comunista, cara. É muito fácil. Um presídio comum e vai estar sujeito a essa lógica das facções. Então, regulamentar as drogas, com um processo de descriminalização e regulamentação, passar a tratar isso como um problema de saúde pública, eliminaria muita gente que está enchendo o presídio, eliminaria parte dos recursos das organizações criminosas, eliminaria a fonte de recrutamento para a organização das facções criminosas. Agora vamos falar sério, isso é um falso. Isso é um falso. Isso é um falso. Por isso que eles não conseguem ser levados a sérios até para falar sobre segurança pública. Eles fingem que eles não vê as facções criminosas como aliados. Ele no começo desse vídeo ele foi mais sincero e tratou como aliado. Não, eles não estão roubando, eles não estão assassinando, eles estão fazendo reintegração de posse, eles estão pegando a propriedade dos... Por que agora você está fingindo que você se importa, que você não é a favor dessas facções? Porque eles são. Eles vê facções criminosas como forças revolucionárias. Eles veem. Eles olham os faccionados como aliados numa futura revolução deles. Por que você tem que fingir desse jeito? No começo você tava sendo mais sincero, tava mais legal. Não, mentira, eu tava puto. Por que o nome do Comando Vermelho é Comando Vermelho, inclusive? Porque o nome da facção é Comando Vermelho. Vê se o Grok sabe. Vamos ver. A facção começou com uma aliança entre presos comuns e presos políticos durante a ditadura militar. Inicialmente, o grupo era chamado de Falange Vermelha, refletindo uma ligação com ideologias de esquerda. Ok? É por isso. Então, para de fingir que vocês não veem a bandidagem como aliado. Para, só para. Só para. Tipos diferentes de presos, diferentes tipos de instituições de ressocialização. Para isso, gente, não dá para ter neoliberalismo, teto de gastos. Isso é uma outra medida concreta de curto prazo. O que tem a ver? E uma outra questão é medidas que ataquem a desigualdade social. Transferência de renda. De gás. Obras de infraestrutura. Obras de iluminação pública. De transporte público. Quando você melhora todas as estruturas, você também impacta radicalmente aquilo que vai originar a criminalidade. Então veja, eu estou dando um monte de alternativas aqui. Desde monitoramento, associações autogeridas de trabalhadores, milícia, políticas públicas de segurança, milícia, desmilitarização, monitoramento, milícia, nova legislação, regulamentação das drogas, nova estruturação da forma de encarceramento e ressocialização. Só ideia bosta, isso, né? São propostas de verdade. Cara, de verdade, segue. Demagogia. Porque é muito mais fácil. É muito mais... Por que você não segue os comunistas? Pena de roubo, tiro na nuca. Não, é trabalho forçado e latrocínio, tiro na nuca. Caralho, você não é comunista, Humberto. Você não é comunista. Você não é um comunista, você é um Nutella. Você é um qual que seria um xingamento pra ele? Você é um burguês. Você defende a democracia burguesa. Simples eu ter explicado isso aqui, tudo que eu falei, sei lá, em meia hora, em 5 minutos de bandido bobo, morto, tem que prender, tem que matar. União Soviética. Ele acabou. Isso aqui, ó, é a União Soviética. Ó. Eu ter explicado isso aqui, tudo que eu falei, sei lá, em meia hora, em 5 minutos de bandido bobo, bandido morto, tem que prender. Pronto, acabou. União Soviética. Se você tivesse falado isso e não ficasse enrolando, você ia ser mais comunista. Mas você só foi um burguês safado. Junito, veja como a União Soviética lidava com as drogas. Não, eu acabei de ver ali. A gente viu antes. Ele é um turbonazi fascista. Humberto, você é um turbonazi fascista.
Um falso comunista. Meu Deus do céu, cara. O Marx seria vergonha de ver um vídeo desse. Você quer saber? Sabe dos bandidos? O Stalin matou foi pouco. E agora? O que ele falaria? Como que ele rebate isso, hein? Os bandidos, Stalin matou foi pouco.